Imagine-se em uma encruzilhada espiritual, onde cada escolha molda seu destino eterno. Você ser uma pessoa piedosa é um farol nessa encruzilhada, iluminando um caminho menos percorrido, mas imensamente recompensador. Este não é apenas um vídeo, é uma revelação, um despertar. A jornada com Cristo, frequentemente mal interpretada como um final, é na verdade um começo vibrante de transformações espirituais profundas. Estamos prestes a mergulhar em um oceano de mistérios divinos, desvendando sinais sutis, mas poderosos, de uma vida verdadeiramente entregue a Deus. Prepare-se para ter suas crenças desafiadas e sua fé renovada, enquanto exploramos juntos os sinais reveladores de uma alma que não apenas caminha com Cristo, mas também se transforma em sua imagem gloriosa. 3 sinais que mostram que estamos caminhando no Espírito após entregarmos nossas vidas a Cristo e confessá-lo como nosso Senhor e Salvador. Muitas pessoas têm a concepção equivocada de que isso é o fim de nossa jornada cristã. No entanto, na realidade não é. É apenas o começo de muitas mudanças espetaculares que ocorrerão com o tempo, à medida que continuamos neste caminho eterno. À medida que crescemos em nossa jornada com Cristo como um crente, há sinais visíveis e mudanças que confirmam nosso crescimento em Cristo e revelam se estamos no caminho certo ou não. Meu pai, como ministro do Evangelho, sempre costumava dizer que o crescimento é um princípio. Se você não está crescendo, há um problema. Acredito que isso seja absolutamente verdadeiro no sentido espiritual. Lucas, capítulo 2, versículo 52 diz: "E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens." Vamos olhar para 3 sinais que mostram que você é uma pessoa piedosa. Sinal número 1. Você começa a buscar deliberadamente Cristo e as coisas do Espírito. 1 João capítulo 3, versículo 24 diz: "Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E assim sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu." A Bíblia nos ensina que uma pessoa piedosa é alguém que vive sua vida de maneira agradável a Deus. É uma vida dedicada a seguir Cristo, obedecer a seus mandamentos e fazer a sua vontade. João capítulo 15, versículo 56 diz: "Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se você não permanecer em mim, é como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são colhidos, lançados ao fogo e queimados." Esses versículos pintam uma imagem vívida do que significa permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo significa permanecer nele, estar ligado a ele e manter-se conectado a ele. É um relacionamento baseado no amor, confiança e obediência. O fruto de que Jesus fala nessa passagem representa a evidência de uma vida piedosa. O fruto é o resultado de nossa obediência à vontade de Deus e é a manifestação do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Uma pessoa piedosa produz frutos que glorificam a Deus e refletem seu caráter. Então, o que significa viver uma vida que persegue Cristo e permanece nele? Significa que priorizamos nosso relacionamento com Ele acima de tudo. E é isso que as pessoas piedosas fazem. Elas priorizam Cristo acima de serem amadas por este mundo, acima de serem aceitas por este mundo. Pessoas piedosas estão mais preocupadas em ser aceitas por Deus do que por este mundo. Isso significa que buscamos conhecê-lo mais intimamente através da oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros crentes. Significa que obedecemos a seus mandamentos e nos esforçamos para viver uma vida que lhe seja agradável. Quando você verdadeiramente permanece em Cristo, ocorre uma transformação notável dentro de seu coração e alma. As coisas que você desejava, as ambições e sonhos que antes eram guiados por perspectivas mundanas, começam a mudar. Sim, eles realmente mudam. Seu coração começa a bater em sincronia com o coração de Cristo, e seus desejos se alinham mais com os dele. O desejo de amar se torna predominante em sua vida. Não é qualquer tipo de amor, é um amor altruísta, sacrificial, que busca o bem-estar dos outros antes de si mesmo. É o tipo de amor que reflete o amor de Cristo na cruz, pronto para dar tudo pelo bem dos outros. Além disso,
surge um ardente desejo de compartilhar o Evangelho com os perdidos. Você começa a perceber a urgência e a importância de espalhar as boas novas da salvação. Seu coração dói por aqueles que ainda não experimentaram o amor transformador de Cristo. E você se torna um vaso disposto a compartilhar sua mensagem de esperança e redenção. Pessoas piedosas se destacam neste mundo porque não são influenciadas pelo amor deste mundo. Elas não estão preocupadas em acumular riquezas, fama ou poder para si mesmas. Seus tesouros estão guardados no céu, e seus olhos estão fixos nas coisas do alto. Elas entendem que as coisas deste mundo são temporárias e passageiras, e escolhem investir no que é eterno. Além disso, pessoas piedosas não vivem com medo dos homens. Elas entendem que Deus é a autoridade máxima e que temê-lo traz sabedoria e compreensão. Elas não são intimidadas pelas opiniões ou percepções dos outros, porque sabem que sua identidade está enraizada em Cristo. Elas estão seguras em seu relacionamento com Deus e buscam agradá-lo acima de tudo. E é nesse ponto que todos nós, como filhos de Deus, precisamos chegar a um lugar onde as opiniões das pessoas não nos prendem mais. Precisamos alcançar um ponto em que não estamos preocupados com a forma como as pessoas nos percebem, mas estamos totalmente focados em como Deus nos vê. É uma jornada de deixar de lado nossa necessidade de aprovação humana e abraçar plenamente a aprovação que vem de Deus. Quando chegamos a esse ponto, encontramos verdadeira liberdade em Cristo. Não estamos mais presos pelas correntes do agrado das pessoas e estamos livres para viver de uma maneira que verdadeiramente honra e glorifica a Deus. Vivemos com um senso de propósito e direção, sabendo que nossas vidas são guiadas pelo Todo-Poderoso e nossos desejos estão alinhados com sua vontade perfeita. Viver uma vida que permanece em Cristo exige que nos rendamos à sua vontade. Significa que não vivemos mais por nós mesmos, mas por Ele. Fundamentalmente, é isso que as pessoas piedosas fazem. Elas vivem por Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sinal número 2. O olhar de uma pessoa piedosa não está fixado em desejos carnais. Uma pessoa piedosa anda pelo Espírito, e andar pelo Espírito a mudará. Esta é a verdade fundamental. Andar pelo Espírito mudará as coisas que você deseja, mudará sua visão de mundo, permitirá que você resista aos desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 17 diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão aos desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A Bíblia deixa claro que os prazeres deste mundo são temporários, e aqueles que os buscam acabarão desapontados. Tiago capítulo 4, versículo 4 nos adverte: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem escolhe ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Uma pessoa ímpia é aquela que está focada apenas no aqui e agora. Ela vive por prazer, poder e posses com pouco respeito por Deus ou sua vontade. Eles perseguem as coisas deste mundo, pensando que trarão felicidade e realização duradouras. No entanto, a realidade é que essas coisas são passageiras, e no final, deixarão a pessoa ímpia vazia e insatisfeita. Ela descobrirá que sua busca por prazer a levou por um caminho de destruição, com consequências eternas. Mateus capítulo 16, versículo 26 diz: Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem dará em troca de sua alma? Este versículo nos lembra que nossa alma eterna é muito mais valiosa do que qualquer prazer temporário ou posse que este mundo possa oferecer. Viver para os prazeres deste mundo é uma busca perigosa e, em última análise, fútil. O olhar de uma pessoa piedosa está em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé,
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. As coisas deste mundo podem tentar o corpo carnal em que vivemos, mas o verdadeiro desejo de uma pessoa piedosa são as coisas eternas. Uma pessoa piedosa está preocupada em passar a eternidade com o Senhor. O olhar de uma pessoa piedosa está nas coisas eternas, não nas temporais. Como crentes, fomos chamados para viver com uma perspectiva eterna. Nosso foco deve estar nas coisas que importam na eternidade, não nos prazeres temporários deste mundo. Uma pessoa piedosa entende que esta vida é apenas uma jornada temporária e que nosso destino final é a vida eterna com o Senhor. Jesus nos lembra em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntem para vocês tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Uma pessoa piedosa entende que as coisas deste mundo são temporárias e desaparecerão, mas as coisas do céu são eternas e nunca passarão. Elas priorizam seu relacionamento com Deus, sabendo que é a única coisa que verdadeiramente durará. Somos também lembrados em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos, não no que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Uma pessoa piedosa entende que as coisas que podemos ver neste mundo são temporárias, mas as coisas que não podemos ver são eternas. Sinal número 3. Uma pessoa piedosa produz frutos. Os frutos que produzimos indicam se somos verdadeiramente uma pessoa piedosa ou se estamos apenas tentando manter as aparências. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E notem, meus amigos, que esses frutos não são coisas que podemos produzir por nós mesmos. Eles são o resultado do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. À medida que continuamos a ceder, esses frutos se tornam mais pronunciados em nossas vidas. Seremos continuamente transformados para pensarmos e agirmos de maneira diferente de quem e do que costumávamos ser. Embora o crescimento seja intencional, também não é um trabalho de um dia. Ninguém cresce e se torna adulto em um dia, e ninguém se desenvolve em uma pessoa piedosa em um dia. No momento em que somos justificados, somos declarados justos por Deus, mas a santificação é o trabalho contínuo do Espírito Santo em nossas vidas, transformando-nos cada vez mais à imagem de Cristo. Tornar-se uma pessoa piedosa envolve a disposição de se submeter à vontade de Deus e permitir que Ele nos mude. Este processo exige que reconheçamos e nos arrependamos de nosso pecado, estudemos a palavra de Deus, oremos, tenhamos comunhão com outros crentes e sirvamos aos outros. É um processo diário que requer disciplina, perseverança e fé. A Bíblia nos diz que devemos ser santos, como Deus é santo. Este é um padrão elevado e nunca o alcançaremos nesta vida. No entanto, Deus está mais preocupado com a direção de nossas vidas do que com nossa perfeição. Conforme nos submetemos a Ele e permitimos que Ele trabalhe em nós, nos tornaremos mais parecidos com Cristo. O processo de santificação pode ser doloroso às vezes. Podemos ter que confrontar pecados em nossas vidas que temos ignorado ou escondido. Podemos ter que abrir mão de coisas que estão nos impedindo de seguir o plano de Deus para nossas vidas. Mas o resultado final vale a pena. À medida que nos tornamos mais parecidos com Cristo, experimentaremos maior alegria, paz e realização em nossas vidas. Os frutos do Espírito serão mais evidentes. Ser uma pessoa piedosa significa que entregamos nossas vidas a Cristo e estamos permitindo que Ele nos transforme de dentro para fora. Estamos constantemente buscando conhecê-lo mais por meio da oração, do estudo de Sua palavra e da comunhão com outros crentes. E à medida que fazemos isso,
O Espírito Santo começa a produzir esses frutos em nós. Mas é importante entender que ser uma pessoa piedosa não significa que somos perfeitos ou que nunca cometemos erros. É um processo de crescimento e transformação, e tropeçaremos e cairemos ao longo do caminho. Mas a diferença é que, como pessoas piedosas, somos rápidos para nos arrepender e voltar para Deus. Reconhecemos nossa necessidade dele e buscamos seu perdão e sua força para continuar. E à medida que continuamos a crescer em Cristo, os frutos do Espírito se tornam mais evidentes em nossas vidas. Começamos a amar os outros mais profundamente, a ter alegria mesmo em circunstâncias difíceis, a experimentar paz que ultrapassa todo o entendimento, a ser pacientes com aqueles ao nosso redor, a mostrar bondade e benignidade para com os outros, a permanecer fiéis mesmo no meio de provações, a exibir mansidão em nossas interações com os outros e a exercer domínio próprio em nossos pensamentos, palavras e ações. Meus amigos, ser uma pessoa piedosa não é fácil, mas é a jornada mais recompensadora que podemos empreender. À medida que permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, começamos a produzir bons frutos que glorificam a Deus e abençoam aqueles ao nosso redor. Então, vamos continuar em nossa jornada de santificação, sabendo que o Deus que começou uma boa obra em nós a levará à conclusão até o dia de Cristo Jesus.